Agora, eu queria comentar um pouco com você aí sobre a tese de investimentos da empresa em relação ao grupo GPS, né, que aí é a maior posição do fundo Mogno Amazônia, né? Inclusive, existe essa estratégia de análise bottom-up. Será que você poderia comentar um pouquinho mais para a gente aí, por favor? Claro, Rafa, assim, o que a gente gosta muito, principalmente de GPS, uma empresa nova na Bolsa, né, estreou esse ano, o IPO foi no final do primeiro trimestre, comecinho do segundo trimestre, né, o que a gente gosta muito é que é uma tese que não traz surpresa para a gente e tem muito crescimento ao mesmo tempo, né, porque o formato como eles endereçam o crescimento é muito interessante, né, eles são líderes do setor deles, né. Basicamente, se a gente fosse resumir assim numa pequena frase, o que eles fazem é terceirização de mão de obra pouquíssimo especializada, né? Uma mão de obra mais barata, né? Então, eles têm basicamente duas vertentes de crescimento, né? O crescimento orgânico e o crescimento por M&A, né? Apesar de eles serem o maior nome da indústria no Brasil, dessa indústria de terceirização de mão de obra no Brasil, eles têm um market share ainda muito pequeno, né, abaixo de 5%. Então, eles têm muito espaço ainda de consolidação, comparado ao que a gente vê nos Estados Unidos e Europa, as três maiores empresas do setor lá têm em torno de 25%, mais ou menos, nos Estados Unidos um pouco mais. Aqui no Brasil, se você pegar as três primeiras, vai dar ali 10%, 12% no máximo. Então, tem ainda aí, se você comparar com o que aconteceu lá fora, um espaço de consolidação muito grande. Eles têm uma margem que é mais ou menos o dobro da margem dos principais concorrentes. Então, eles conseguem, na tese de M&A, comprar concorrentes a um múltiplo bem mais baixo e fazer com que aquele concorrente chegue no múltiplo médio deles ao longo do tempo, né? Então, uma compra muito criativa. A gente está falando aí mais ou menos de comprar a múltiplos de 5, e eles têm 5, né, vezes EBITDA, né? E eles conseguem eles têm uma margem de 11%, desculpe, 5 vezes não, mas uma margem de 11% EBITDA. Eles compram empresas com uma margem de 5, 4% EBITDA, né? Quando não menos. Então, é muito criativo para eles, né? Eles compram essas empresas a 5 vezes EBITDA, alguma coisa assim. Eles tradam muito mais alto que isso, né? Então, fica muito criativo. E eles vão dando uma calibrada no formato, né? Porque eles querem entregar um crescimento mais ou menos 25 ao ano, né? Então, se o orgânico está muito forte, eles seguram um pouco o M&A. Se o orgânico está mais fraco, eles aceleram um pouco o M&A. E como eles têm uma margem muito mais alta dentro do setor e são muito mais capitalizados por conta do IPO e antes pelos sócios estratégicos que eles tinham, eles conseguem fazer isso já fazem há muito mais tempo. Então, a gente acredita que é uma tese muito longa, que a gente vai ter esse papel. Obviamente que o tamanho vai depender do preço que ele está, né? Mas a gente deve ser um papel que a gente vai carregar por muitos e muitos anos na carteira do fundo.